Meus irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem de nossas faltas. Aleluia, 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 aleluia. Amados irmãos e irmãs, fizemos esta caminhada preparando o nosso coração para o acolhimento do Senhor que vem ao nosso encontro. No primeiro domingo do Advento, chamados à vigilância, a liturgia nos exortava a termos o nosso coração sempre voltado, atento para fazer o bem. No segundo domingo, o convite era conversão, mudança de vida, abandonarmos os caminhos das trevas e deixarmos-nos iluminar pelo Cristo, nossa luz. Na semana passada, a liturgia nos convidava a nos alegrarmos, porque o Senhor está próximo. Ele vem ao nosso encontro e vem nos libertar. Vem nos tirar do abismo da morte, do pecado, e iluminar nossa vida com a sua luz. Hoje somos convidados à esperança. A esperança de um Deus misericordioso, que nos convida a agirmos com misericórdia, com mansidão, e não julgarmos os nossos irmãos e irmãs com julgamentos que sejam capazes de destruir, de maltratar, de ferir a vida, mas ao contrário, buscarmos sempre os caminhos da justiça, que é o bem. Neste quarto domingo do Advento, a liturgia da palavra nos coloca no contexto da iminência da vinda de Jesus ao mundo, no mistério da encarnação. Dentro em pouco celebraremos o Natal. O Senhor veio ao mundo no passado, continua a vir na pessoa de cada um de nós, que viemos a este mundo, nascemos, somos batizados para sermos continuadores da sua obra, e virá uma segunda vez no final dos tempos. Portanto, enquanto vivemos a expectativa da sua manifestação, somos chamados a praticar a justiça e viver o amor. Este é o exemplo que José nos dá no Evangelho de hoje proclamado. Diz o Evangelho que José era um homem justo. Porém, se a justiça consistisse somente na observância estrita da lei, José não seria justo, porque havia uma lei muito clara nas Escrituras de Israel que decretava a pena de morte para as mulheres adúlteras. Ora, Maria, estando grávida, antes de habitar com José,
poderia ser enquadrada em tal situação. Segundo a lei, José deveria denunciá-la e Maria seria apedrejada até a morte. Porém, José deseja o bem para Maria e não o mal. Em vez de denunciá-la, escolhe abandoná-la em segredo. José, portanto, não age segundo a lei dos códigos, mas segundo a lei do coração. Amados irmãos e irmãs, às vezes é preciso estarmos atentos para que nós também possamos agir segundo a lei do coração. Não segundo as leis que condenam, maltratam, ferem e muitas vezes leis criadas por nós mesmos para fazermos valer nossa própria vontade, quer seja no seio de nossa família, quer seja no ambiente de trabalho e muitas vezes até nas nossas próprias comunidades de fé. A justiça não é simplesmente as normas, a vivência, a observância daquelas que são as normas escritas, sem considerar a situação das pessoas, mas sim a capacidade de interpretar as normas escritas à luz da condição da pessoa. Quem é justo segundo a lei se detém no código escrito, mas quem é justo segundo o coração alcança a lei escrita na consciência. Quando estas duas leis estão em contraposição, melhor obedecer à lei do coração. Os antigos romanos diziam que às vezes o máximo da justiça arrisca ser o máximo da injustiça. Uma consciência bem formada ajuda-nos a ter a percepção da lei natural, ou seja, da lei do coração, que está na base de qualquer consciência respeitosa em vista da proteção da dignidade da pessoa humana. Amados irmãos e irmãs, peçamos nesta noite ao Pai de amor e bondade que nos ajude a agirmos como São José, que age com a lei do coração, que não denuncia Maria, ao contrário, ouve o que Deus tem a lhe dizer por meio do seu mensageiro, o anjo, e acolhe a vontade de Deus em sua vida. No fazer prevalecer a lei do coração sobre a lei injusta, José procura fazer a vontade de Deus. Na defesa da dignidade da vida humana, testemunhemos nossa fé na encarnação do Filho de Deus, o qual, assumindo nossa humanidade, elevou-nos a dignidades de filhos de Deus no Filho Jesus. Peçamos, portanto, irmãos e irmãs, ao Cristo, nossa luz e nossa salvação, que nos conceda a esperança de sempre agirmos nos caminhos do bem, buscando a conversão cotidianamente, vivendo a alegria do Evangelho e fazendo de nossa vida uma vida que testemunhe verdadeiramente, a partir de nossas ações, pautadas pela lei do coração, prevaleça o amor, a bondade, a misericórdia e a compaixão do Senhor Jesus sempre. Que Ele venha ao nosso encontro, ilumine nossa vida, encontre espaço em nosso coração e no seio de nossas famílias e transforme cada vez mais nossos lares em outras Beléns, onde o próprio Cristo se manifestou à humanidade como Salvador. Assim também, a partir de nossas famílias, Jesus, o bom Jesus, possa ser manifestado a todos como Salvador do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.